Vamos fazer a correção da atividade 32, trilhas 2, sexto ano, voltando a falar em sólidos geométricos. Então foram dados uma pirâmide e um prisma, que eu já expliquei já na videoaula, e o exercício que era completar a tabela. Então nós temos aqui os prismas, né? Então aqui prisma de base triangular, a base é um triângulo, quadrangular, a base é um quadrado, pentagonal, a base é um pentágono, 5 lados. Hexagonal, a base tem 6 lados. Então a gente colocou aqui, ó. Número de lados da base, triangular 3, 4, quadrangular, pentagonal 5, hexagonal 6. Número de lados. Então eu tenho que contar os lados que eu não estou vendo, ó. O pontilhado é o lado que está no fundo, eu não enxergo. Mas eu tenho 1, 2, 3, 4. Qual o número de faces do triângulo? O triângulo tem 5 faces. Triângulo não, desculpe. O prisma de base triangular, 5 faces. E o prisma de base quadrangular? Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tem uma no fundo aqui, ó, que eu não estou vendo. Essa lateral eu não estou vendo. 6 faces. Aqui tem 7 faces, 8 faces. Número de vértices, que são as pontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse que eu não estou vendo. Ó. Então, 6 vértices aqui. Aqui a gente tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós temos 10. Eu tenho 5 embaixo, ó, e 5 em cima. E aqui eu tenho 12. 6 embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 em cima, 12. Número de arestas, que são essas linhas aqui, ó. Aqui eu tenho 9, vamos ver, ó. 3 em cima, 3 embaixo e 3 na vertical, ó. Essa aqui, ó, uma aresta, 2 arestas, 3 arestas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, quantas arestas? 4 embaixo, com 4 em cima, 8. Com 4 na vertical, 12. Aqui, quantas arestas? 5 embaixo, com 5 em cima, 10. Com mais 5 na vertical, 15. A mesma coisa aqui, 6 embaixo, 6 em cima, 12, mais 6 nas verticais, 18. Então o exercício aqui, esse aqui, ó, eu não expliquei, mas vou explicar agora. Qual é a relação entre o número de lados da base e o número de faces de um prisma? Então, vamos pegar aqui. Números de lado, 3 e o número de face, 5. 4, 6, 5, 7, 6 e 8. Então, o que eu percebo? Que o número de faces é 2 unidades a mais que o número de lados. Qual a relação entre o número de lados da base e os vértices? Número de lados, 3 e o vértice, 6. 4, 8. 5, 10. 6, 12. Poxa vida, o número de vértices é o dobro. E o número de arestas? 3, 9. 4, 12. 5, 15. 6, 18. É o triplo. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. Então é o triplo. Ora, vamos supor que eu tivesse um decágono. Olha que nome bonito, decágono. Um prisma de base decagonal, de 10 lados na base. Então, esse prisma, vamos pegar aqui que ele tivesse 10 lados. Qual o número de faces dele? Opa, o que nós vimos aqui? Que o número de faces é 2 unidades a mais que o número de lados da base. Então, seria 12. Qual é o número de vértices? O número de vértices nós vimos que é o dobro da base.
Então, 10 seria 20. E o número de arestas? Nós vimos que é o triplo do número de lados da base. O triplo de 10, 30. Perceberam a relação? Agora vamos passar para esse exercício aqui. Mesma coisa agora pirâmides. Mesma coisa aqui nesse exercício. Então aqui a gente tem as pirâmides de base triangular, de base quadrangular, de base pentagonal, penta é 5, e de base hexagonal, que é 6. Então aqui é o número de lados, 3, 4, 5 e 6. Qual que é o número de faces dessa pirâmide? Faces, ó. Tenho 1, 2, a de trás que eu não estou vendo, e essa de baixo, 4. Número de faces aqui, 4 laterais, mais a de baixo, 5. Número de faces aqui, 5 laterais, mais a base, 6. Número de faces aqui, 6, mais 1, 7. Número de vértices, tenho 4 vértices aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho quantos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui. Número de arestas. Aqui eu tenho 6. 3 subindo e mais 3 embaixo, 6. Aqui eu tenho 4 na base e 4 subindo, 8. Aqui eu tenho 5 na base e 5 subindo, 10. Aqui eu tenho 6 na base e 6 subindo, 12. Então vamos ver qual a relação. Qual a relação entre o número de lados da base e o número de faces de uma pirâmide? A gente percebe que o número de faces é uma unidade a mais. Ou seja, é 1 a mais. 1 a mais. O número de vértices de uma pirâmide? Também. 1 a mais. E o número de arestas de uma pirâmide? É o dobro da base. É o dobro. Então, se eu tivesse uma pirâmide de base 10 lados, né? 10 arestas, vamos supor que ela seria uma pirâmide de base decagonal, 10. Então, o número de lados seria 10. Número de faces, uma unidade a mais, então seria 11. Número de vértices, uma unidade a mais, 11. O número de arestas é o dobro, 10. O dobro de 10 é 20. Para isso que serve a relação, a gente já mata logo de cara. Por fim, nós temos esse aqui, o 3. Observe o prisma de base quadrangular. Quantas faces desse sólido você vê? A gente vê 1, 2, 3. E quantas você não vê? 3 também, ó. Eu não vejo essa lateral aqui, que é uma face. Não vejo o fundo, 2. E não vejo a base, 3. Quantos vértices você vê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quantos vértices você não vê? Não, quantos vértices você vê? 7. Desculpa. Quantos vértices tem a caixa? 8. Qual que eu não estou vendo? O que está aqui, ó. Aqui tem um vértice e uma aresta. Aqui também tem uma aresta, que eu não estou vendo. Então, quantos vértices tem a caixa? 8. Quantas arestas você vê? Então, eu vejo 4 em cima, 5, 6, 7, 8, 9. E quantas arestas tem a caixa? 9. 10, 11, 12. Então, esse era o exercício que a gente tinha que ter feito. Espero que vocês tenham ido bem e tenham acertado.